A Cleide vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito, perdoar-te, encorajar-te e dar início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Bom, Joana aqui traz para a gente, ela fala sobre o auto-perdão, se perdoar. Não é fácil se perdoar. Não é uma coisa mágica, é um processo de luta, é difícil esse processo de se perdoar. Muitas pessoas se autoculpam inconscientemente e fica tipo aquele ditado, minha culpa, minha máxima culpa, e não trabalha a sua reação. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para nos conhecer, cada um de nós, como diz a Joana, as nossas mazelas, as nossas sombras, isso tudo tem que ser trabalhado e conhecido por nós mesmos e aprender a trabalhar essas mazelas todas. O erro, de uma certa forma, incomoda. O arrependimento, como ela diz aqui, o arrependimento consciente, saber que você errou, como minimizar isso? Como é que eu vou fazer para minimizar essa culpa, esse erro que eu tive? E começar a trabalhar com ele. Por isso que ela fala que é a reabilitação, que é uma coisa vibrante, é uma coisa que te leva para frente. E não devemos estacionar, porque a intenção é o que basta para o Criador. Ele saber qual é a sua verdadeira intenção. Porque Deus é generoso, é amor, a cada dia Ele te dá uma chance. Então vamos tomar mais atenção aos nossos procedimentos, tomar mais atenção com as nossas atitudes. Boa palestra, fica com Deus. Jesus, Mestre amoroso, orientador maior, envolve-nos, Senhor, nesta tarde de hoje, onde viemos buscar a paz que é em Ti, para que sintamos essa paz em nós. Como também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva a nossa amiga Leila Brandão nos estudos que ela nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos envolva com seu carinho, com seu amor, com a sua paz. Como é bom adentrarmos uma casa onde as vibrações são de amor. Como a gente se sente bem, se sente leve, não é? Como é gostoso podermos ser instrumentos de transformação das pessoas, não só através da palavra, através do nosso abraço fraterno, quando encontramos alguém necessitando. E o tema da tarde de hoje é a bandeira do Espiritismo, que é a caridade. Os espíritos, nessa invasão organizada, eu sempre gosto de falar isso, que eu acho tão lindo imaginar os espíritos se organizando na dimensão espiritual para virem em bando, né, trazer a revelação, a nova revelação, que é o Espiritismo. Conan Doyle coloca isso no livro A História do Espiritismo.
é um livro que todos nós, iniciantes da doutrina ou não, deveríamos ler, para que a gente entenda como foi feita aquela invasão organizada de espíritos, como diz Conan Doyle, que vieram ajudar os médiuns para que Kardec pudesse compreender o que é que o Espiritismo estava revelando, porque é considerado uma revelação. Revelar quer dizer tirar o véu de cima de. Então, o que o Espiritismo veio nos revelar, que já não fora revelado por Jesus? Ele veio revelar porque nós encobrimos as revelações que Jesus houvera trazido. Nós encobrimos com a nossa ignorância, não é? Os espíritos sempre dizem que nós não somos maus, nós somos ignorantes. Então, com a nossa ignorância, no sentido de não saber, nós encobrimos os conhecimentos que Jesus houvera trazido, inclusive da possibilidade de nós conversarmos com os nossos entes queridos já na dimensão espiritual, a comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos, porque, na verdade, só existe vida, não existe morte. Enfim, esses espíritos vieram, então, em bando, espíritos que já tinham passado na Terra, já tinham sido encarnados na Terra, tiveram bastante conquistas morais e espirituais e já estavam numa situação melhor na dimensão espiritual, mas se reuniram com Jesus e vieram trazer a revelação espírita. E o que eles trouxeram como bandeira? Isso que é lindo da gente examinar. Eles trouxeram a bandeira da caridade. Fora da caridade, diz os espíritos, não há salvação. Por que a caridade, no seu amplo sentido, é tão importante na nossa vida? Porque quando nós estamos fazendo um bem, no nível qualquer, seja angariando alimentos para cestas básicas, seja limpando aqui a casa espírita, porque está tudo tão limpinho, né? Alguém deve ter limpo isso aqui. Está tudo tão perfumadinho. Então, qualquer nível de doação de nós mesmos que nós façamos, nós estamos trabalhando o potencial amoroso que nós trazemos no nosso psiquismo. Porque o alimento da nossa alma é o amor, a gente já sabe disso, mas a gente não aprendeu a amar ainda. Amar tem uma escalada, como diz Erasto, não me lembro daquele capítulo 12 do Evangelho, Lázaro, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, ele fala da caminhada do amor, desde o mais rude sentimento, desde o instinto, passando pelas emoções, até o maior de todos os sentimentos, nós trabalhamos o nosso potencial amoroso. Então, não desce de graça o potencial amoroso. A gente tem que trabalhar esse potencial. E a caridade, meus irmãos, é o único treinamento à nossa disposição. Para a gente se tornar uma pessoa amorosa, nós temos que treinar no nosso dia a dia essa doação, sem pensar em receber nada em troca. Porque o nosso amor ainda é tão fragilizado. Outro dia, um amigo meu veio conversar comigo, dizendo assim, ai, Leila, eu estou com um problema, o meu filho com a primeira mulher, que hoje em dia está assim, né? É filho com a primeira, filho com a segunda, filho e tal. Ele falou, meu filho com a primeira mulher teve uma briga tão séria lá que eu estou muito preocupado. Aí eu disse, eles estão se amando, amigo. Mas como se amando, brigando desse jeito? É assim que a gente ama, né? Por enquanto. Porque nós vamos curar esse amor e trabalhar as nossas emoções sem tanta dor. Mas, por enquanto, a gente ainda ama dessa forma, cheio de cobrança, não é? Cheio de arestas ainda para corrigir. Enfim, os infortúnios ocultos, que é o tema da tarde de hoje, que Kardec fala nesse capítulo 13, aliás, capítulo 13, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chamou de infortúnios ocultos. Então, Kardec, os imortais,
disseram a Kardec que, diante das calamidades públicas, quando ocorre um grande tsunami, ou quando ocorre um terremoto, quando ocorre grandes calamidades, o povo se movimenta para ajudar, porque não existe outro meio a não ser ajudar aqueles irmãos que estão naquela condição de repente, ter perdido toda a casa, de repente, ter perdido toda a sua terra, até uma cidade inteira, como foi o caso aí desse como é que chama? Em Mariana, na cidade de Mariana. Então, diante de grandes calamidades, a gente movimenta a fraternidade. Mas os imortais disseram a Kardec que nos infortúnios ocultos, ou seja, nas dores ocultas, a gente ignora, passa despercebido a cada um de nós. E a generosidade se manifesta exatamente nessas pessoas que desenvolvem o olhar para esses infortúnios ocultos. É o filho da empregada que adoeceu e a gente ajuda, é o irmãozinho lá de uma amiga sua que está passando mal, ou que você vai se doar, dar um passe, fazer alguma coisa. São esses movimentos que fazem com que nós trabalhemos o nosso potencial amoroso. São nesses movimentos que a gente não precisa botar no Facebook, né? Que a gente faz uma caridade. Político é assim, inaugura alguma coisa boa, já divulga nos 4 cantos, que também é bom, né? A bondade é sempre bom da gente divulgar, que a Joana de Ângeles diz que o mal faz alarde, o bem é tímido. A gente faz tanto bem e não divulga, e o mal a gente divulga com trombetas, que é para o mundo se sentir bastante malvado, né? A gente fica se sentindo acuado, como disse a nossa irmã Iraci, diante de tanta maldade que eles divulgam na nossa mídia. Mas para a gente exercitar, se mexer com os nossos neurônios um pouquinho, vou contar um caso para vocês que está no livro do Ramiro Gama, que é um escritor espírita que conta casos da época que ele convivia com Chico Xavier. Por isso que chama Lindos Casos de Chico Xavier. Diz Ramiro Gama que em determinada época da vida do Chico, logo quando ele estava iniciando, ele iniciou recebendo textos de poetas, né? Que era o Parnaso, do Além Túmulo, foi o primeiro livro dele. E ele recebia diversos poetas já desencarnados. E aí ele é Humberto de Campos, é Gonçalves Dias e tantos outros nomes da nossa, Castro Alves, né? Nome da nossa literatura brasileira. E ele foi, a convite de um amigo dele, que era muito conceituado em Uberaba, a convite de um amigo dele, ele foi levar os seus textos para um literato dar uma examinada, olhar e dizer assim, ah, não, esse texto realmente foi de Casimiro Cunha, esse texto realmente se parece com Castro Alves, né? Ele foi naquela esperança que ele ia ter um elogio daquele literato famoso. Aí diz Ramiro Gama que o Chico foi todo arrumadinho, diz assim, o filho de João Cândido, que o pai dele chamava João Cândido, foi com seu terno mais bonitinho, foi todo arrumadinho, botou os textos debaixo do braço e foi. E quando chegou lá, o senhor disse assim, olha, esse é o médium que eu te falei, dá uma olhadinha nos textos dele. Aí diz que o literato, o grande doutor, olhou aqueles textos assim, depois levantou os olhos, olhou para o Chico e diz assim, esse rapaz é uma besta. Aí o outro amigo que apresentou o Chico ficou tão indignado com a reação e disse assim, não, senhor, ele tem crenças, muitas convicções na doutrina dos espíritos, no espiritismo. Aí disse que o literato falou assim, ah, então ele é uma besta espírita. Eu achei tão bonitinho, porque quando ele chegou em casa todo tristinho, conta Ramiro Gama, que a sua mãe, Dona Maria João de Deus,
apareceu para ele e falou assim: meu filho, por que você está triste? Ele falou: mãe, eu recebi uma ofensa tão grande, eu fui mostrar meus textos, aí contou. E o literato disse que eu sou uma besta. Aí ele falou: e você ficou ofendido por quê? Ah, mãe, ninguém gosta de ser chamado de besta. Ele falou assim: não, meu filho, mas você deu coice? Ele falou: não, eu não dei nenhum coice. Então você é uma besta educada. E uma besta educada serve muito bem ao homem. Uma besta educada é muito útil aos homens. E você vai ser muito útil ao espiritismo. Não é isso? Não é isso, Chico? Aí ele disse: é mesmo, eu devo me sentir honrado, porque eu sou uma besta educada. E é tão bonitinha essa história, meus irmãos, que mostra o que é um espírito já evoluído de sofrer uma desfeita tão grande assim, um xingamento, né, que a gente gosta de ser chamado de leão. Ninguém se ofende quando a fulana é um leão, né? Cicrano é um tigre, é um gato, mas chamar de besta ofende, porque é um animal muito humilde e que serve, é muito trabalhador, diz que é um dos animais que mais ajuda o ser humano, é um burrinho, uma besta. Por isso, nós que estamos aqui hoje refletindo a respeito da nossa caminhada na Terra, lembramos de Bruno Bettelheim, que foi um grande educador, que ele diz assim: o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. Porque quando nós compreendemos a razão da nossa própria existência, a razão do nosso existir, a gente se torna uma pessoa pacífica e pacificadora. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Por que o mestre destacou os pacificadores como filhos de Deus? Porque os pacificadores, eles refletem a vontade do Pai. E nesse momento que a gente vê a reação do Chico em ser chamado na cara, assim, esse rapaz é uma besta, a gente fica pensando: quem será a besta? Quem será a besta nessa história? Será o que recebeu a ofensa ou o ofensor? Não é assim? E aí, Kardec diz, no livro Obras Póstumas, o texto Expiações Coletivas, que a nossa missão na Terra tem 3 dimensões. Nós já falamos sobre isso aqui: em si, em família e na sociedade. Mas essa missão em si, como colocou a nossa irmã aqui, Iraci, é uma das mais importantes dentre essas 3. Porque em si, se você não se gosta, se você não trabalha a sua própria felicidade, você fica sem recursos para dar felicidade a quem quer que seja. Que a felicidade é de foro íntimo. Se você não se gostar, se você não trabalhar quem é você, o que você está fazendo aqui, entender a razão da sua própria existência, você fica sem recursos para compreender momentos como esse, em que a gente é ofendido. E a gente fica sempre achando que é injustiçado, né? Como que essa pessoa falou isso de mim? Eu não mereço isso. Mas quando a gente entende o sentido da vida, a gente compreende também a justiça divina. Porque se a gente não compreender a justiça divina, a gente vai achar sempre que nós estamos no lugar errado, que nós não merecíamos o pai que temos, ou a mãe que temos, não merecíamos aquele marido, aquela esposa cruel, não merecíamos aquele filho rebelde, A gente fica sempre achando que está sendo injustiçado. E essa possibilidade não existe. Nós estamos no lugar certo, com
com as pessoas certas. Temos que desenvolver o potencial de enxergar isto. E nós só desenvolvemos esse potencial quando a gente desenvolve os 3 níveis de inteligência que a ciência hoje, a neurolinguística, traz para a gente entender quais são os 3 níveis de inteligência que nós temos que desenvolver. Na minha época de jovem, até quando fazia concurso do magistério para pegar vaga e tal, nós tínhamos o famoso QI. Né? Não sei se aqui alguém já passou pelo teste do QI. Antigamente, a gente, não é quem indicou, não. O pessoal falou, quem indicou? É o QI, é o quociente intelectual. Tinha, na minha época, tinha o tal do QI. Você tinha que responder 50 perguntas de forma rápida, né, que quanto menor o tempo que você gastava, e o maior acerto de resposta, aí ele dava o resultado do seu quociente intelectual. Se você recebia ponto igual a 120, você era uma pessoa normal, consciente intelectual normal. Se você tirava menos ponto do que isso, você era, assim, burrinha mesmo, era considerada inapta. Você era inapta para assumir qualquer tipo de função. Se você tirasse acima de 120, aí você era considerada apta e uma certa genialidade, já tinha umas conquistas a mais. Isso daí daria uma grande história para contar na época o que a gente fazia para poder tirar acima de 120 no tal QI. Depois, em 1986, olha bem como que nós assim sempre caminhamos um pouco atrasados em termos educacionais. Em 1986, que chegou no Brasil as informações da inteligência emocional, que era o QE. Você, além de ter o QI, você teria que ter também o QE. O quociente emocional era avaliado através, eu acho que até hoje em dia, eu acho que ainda é assim, nesses recursos humanos, né? Você tem entrevista e se você balançar com a mão assim, ou você botar assim, você está mostrando um certo nervosismo, de acordo com o seu olhar. Então, tem assim uma série de diagnóstico que às vezes a gente vê colocar na televisão, mostrando na hora da entrevista você fica calmo, na hora da entrevista só responde assim, só responde acolá, né? Tem todo um ritual para mostrar que você é emocionalmente equilibrado. Esse Daniel Goleman, que foi um doutor da Universidade de Harvard, ele fez uma descoberta que é importante, que ele diz, não basta só você armazenar conhecimento. Porque, às vezes, você tem muito conhecimento, é uma enciclopédia ambulante, mas, emocionalmente, é um desequilibrado. Como é o nosso doutor da história, chamou o outro na cara de besta. Né? Você é um besta. Rapaz, você é um besta. Porque o seu preconceito com relação aos textos, que certamente ele conhecia todos os autores, e como passando pela mão do médium, claro que o médium capta também com as suas informações, né, com o seu conteúdo, por isso o amigo do Chico tentou explicar, não, ele é espírita, o conteúdo dele é espírita, então é natural que na dimensão espiritual Castro Alves queira dar uma comunicação a um médium espírita no conteúdo que ele possa compreender. Né? Mas o nosso preconceito não deixa que a gente enxergue as coisas dessa forma. E aí, esse nosso literato ilustra bem o que é uma pessoa que é intelectualmente, que tem um QI alto, mas que tem um quociente emocional pequeno, que não soube lidar, né? Não teve jogo de cintura, como a gente diz, não soube lidar, não teve tato para lidar com um jovem
que levou, assim, de coração aberto, todo o seu trabalho, para mostrar o seu trabalho de psicografia. E o outro quociente, outra inteligência que nós temos que ter hoje em dia, é a inteligência espiritual. Que hoje, meus irmãos, por incrível que possa parecer, tem um peso muito grande a inteligência espiritual. Eu estou falando isso porque minha filha, quando mudou para Los Angeles, que ela já está lá há 10 anos, mas quando ela se mudou para lá com seu marido, que ele foi fazer doutorado e ela foi fazer mestrado, ela ficou assim, muito perdida dentro da cidade de Los Angeles, perdida no sentido de o que eu vou fazer aqui, porque eles não tinham como sobreviver, o mestrado dela não lhe remunerava, e o doutorado do seu marido lhe remunerava muito pouco, que não dava para sobreviver. Então, eles tinham que buscar um jeito de trabalhar. Mas aí os pais, nós, eu, Zé Luiz, os pais dele, não, a gente vai mandando para vocês aí um soldo mensal para vocês sobreviverem até conseguir alguma coisa, conseguir algum emprego, correr atrás de algum jeito de trabalhar. E ela ficou se sentindo muito sozinha. Ela se sentia muito sozinha e começou a chamar o computador dela de Wilson. Sabe aquele do náufrago? Ela se sentia muito sozinha dentro da cidade, que o marido dela ficava o dia inteiro dentro do doutorado, e ela ficava conversando com o computador. E falava, mãe, o Wilson estragou, estou em pânico. Eu falei, minha filha, para de chamar seu computador de Wilson, que nervoso. Eu ficava daqui... Fala assim, sai para trabalhar de graça, vai ser voluntária, vai procurar alguma, você é advogada, procura alguma ONG aí, alguém que precisa do seu trabalho e vai trabalhar de graça. Aí ela foi, então é uma boa ideia. E se apresentou numa ONG que defendia mulheres estrangeiras casadas com americano, tem ONG para tudo nos Estados Unidos, né? A mulher estrangeira que casava com americano e que apanhava dos americanos. Tinha uma ONG só disso, de defesa da mulher estrangeira que apanhava de marido americano. Eu não sei nem o nome da ONG. Aí ela se apresentou lá. Ela é estrangeira, advogada, né? Tinha mestrado já aqui no Brasil, se apresentou e ia para a prisão, no presídio lá, conversar com os caras que estavam presos, porque os Estados Unidos prende mesmo, né? É isso que o pessoal falou da Luísa Brunet. Se ela falasse em Nova York que ela apanhou do marido, o marido dela seria catado lá, né? No Brasil é que as coisas andam meio soltas. Mas lá acontecia. Então, ela ia no presídio conversar com o marido para defender a mulher estrangeira. E ela começou a trabalhar assim. Por que eu estou contando essa história? Que eu achei muito interessante, porque quando ela arrumou realmente um emprego de advogada nos Estados Unidos, que ela foi para os recursos humanos, a mulher dos recursos humanos perguntou a ela, quanto tempo de serviço voluntário você presta? Aí ela contou, eu estou há pouco tempo aqui nos Estados Unidos, porque ela foi empregada por conta do serviço voluntário. Porque, baseado na pesquisa de uma também doutora americana, a doutora Dana Zohar, eles, nos Estados Unidos, concluíram que a pessoa que faz o bem, sem pedir nada em troca, faz o bem pelo bem, as pessoas que são generosas, elas trazem um brilho diferente no olhar. Não só um brilho diferente no olhar, mas elas acendem dentro do cérebro uma luz diferente que o eletroencefalograma acusa. Olha que interessante, é ciência isso, meus irmãos. A doutora Dana Zohar escreveu esse livro e vários outros, Inteligência Espiritual, que chegou no Brasil no ano 2013. Como isso é recente, né? Tem apenas 3 anos que a gente ouve falar em inteligência espiritual. Mas a inteligência espiritual, quando a pessoa faz o bem, quando ela irradia o bem, quando ela vibra no bem, ela tem mais saúde, segundo as pesquisas dessa doutora, ela tem mais saúde, ela envelhece de forma mais lenta, é um verdadeiro spa.
Entendeu? É um verdadeiro spa a gente desenvolver a inteligência espiritual. Porque a pessoa se equilibra de um jeito, segundo as pesquisas dessa doutora. Ora, que essas doutoras aí americanas, doutora, se eles não comprovarem, eles não têm como enganar os Estados Unidos. É um país muito sério nesse sentido. E as universidades são maravilhosas. Então, quando eles chegam a divulgar, é porque eles já pesquisaram e aquilo foi colocado em prova milhares de vezes. Aí dá para a gente entender como que um Divaldo Franco, um doutor Jorge Andréia, fica tão jovem, né? Como eu estou tão jovem. Como a Iraci, essa deusa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no bem. Graças a Deus, nós estamos desenvolvendo essa inteligência espiritual. A inteligência espiritual hoje é ciência. Não é assim, vão ser bonzinhos porque nós vamos querer merecer melhores momentos no céu ou na dimensão espiritual. Até isso vale, né? Emmanuel diz no livro Pensamento e Vontade, ele diz que a gente tem que ser bom até por interesse. Mesmo que a gente diga assim, eu estou sendo assim boazinha, porque eu vou para o nosso lar, ou eu vou para outras paragens melhores na dimensão espiritual, tudo bem. Até por interesse vale a pena ser bom, porque a generosidade é um treinamento. A generosidade começa aqui no pensamento. O que eu posso fazer para melhorar o mundo onde eu estou vivendo? O mundo no momento que eu estou vivendo, que o mundo é aqui mesmo, no momento que eu estou vivendo. O que eu posso fazer pela cidade do Rio de Janeiro? Ontem eu fui falar lá em Copacabana, no Consolador, e quando nós descemos, eu e a Tereza Cristina, que daqui a pouco eu vou apresentá-la, porque ela é coautora aqui, ela é autora junto comigo nesse livro. Quando nós descemos lá em Copacabana, na praia de Copacabana mesmo, como chama aquela praia lá? É Copacabana mesmo, né? Não, é porque tem a Avenida Atlântica, é isso que eu queria lembrar. Avenida Atlântica. Quando nós descemos na Atlântica, mas o dia estava tão lindo, gente. Um sol tão lindo, um azul do mar, uma coisa tão maravilhosa que até a gente se emocionou. Olha que coisa tão bonita esse mundo e essa cidade do Rio de Janeiro. E cheio de gente bonita também. Olha que eu fui outro dia falar lá no Chile, outro dia que eu digo que tem alguns dias que a minha filha morava no Chile, fui falar e eu falei, gente, chileno não é tão bonito quanto o brasileiro, né? Todo mundo com cara de índio. Olha, isso aqui é cá para nós, tá? Mas eu olho o brasileiro, é tão lindo. E aí eu caminhando naquela beleza toda da cidade, lá no Consolador também, diz que Copacabana é o que tem mais metro quadrado de velhinhos, né? E é mesmo, todas as velhinhas, toda arrumadinha, pintadinha, bonitinha, que elas andam todas bonitinhas. Eu fiquei tão feliz de estar lá, e eu me lembrei que quando eu fui a Moscou, eu cheguei em Moscou, estava menos 25 graus, abaixo de zero, estava muito frio. E assim, o gelo mesmo, aquele branco, fica lindo também, né? E eu conheci uma professora na universidade lá, chamada Karina, e a Karina falava português. E ela disse para mim, aqui em Moscou, os moscovitas, na universidade, se eles podem escolher entre inglês, francês, português, eles escolhem português. Porque eles têm uma ideia do Brasil tão bonita, eles chamam o Brasil a cidade do sol. Porque lá vocês têm sol o ano inteiro. E aí nós fizemos amizade, a gente conversando, e ela disse para mim, mas aqui a gente lamenta muito que o brasileiro não leva o sol para o seu coração. Diga para os brasileiros, a Karina me falou, que pegue esse sol e traga para o coração. Eu achei bonita a linguagem dela, porque é a autoiluminação. A gente tem a luz do lado de fora,
mas não tem a luz ainda do lado de dentro. Porque ela afirmava isso, porque na Rússia, naquela época que nós fomos, ainda era aquele regime fechado, um regime comunista. E todas as pessoas tinham acesso à educação, todas as pessoas tinham acesso à saúde, embora não tivesse liberdade. Então a gente conversou muito sobre isso, que para nós a liberdade é o dom divino mais maravilhoso que Deus pode ter outorgado ao homem. Não gostaria de viver num regime fechado como aquele, graças a Deus caiu, o comunismo não existe mais, né? Mas naquela época, a visão, para eles manterem aquele regime, eles mostravam as situações de pobreza que aconteciam no mundo. Inclusive, mostravam muito na universidade a pobreza muito grande do Nordeste, a pobreza muito grande nas comunidades. E isso ela achava, naquela época, que os brasileiros não tinham o sol no coração. E eu achei muito bonito isso, e estou compartilhando com vocês, que quando nós chegamos lá em Copacabana, aquela luz toda, aí lembrei também de uma musiquinha do meu tio, que era evangélico, que ele falava assim, deixa a luz do céu entrar, conhece? Deixa o sol em ti bater, abra bem a porta do seu coração, e deixa a luz do céu entrar. Isso que nós precisamos, meus irmãos, é ver esses infortúnios que acontecem do nosso lado e que a gente, muitas vezes, passa indiferente. Quantas vezes a gente vê uma pessoa sofrendo e não tem a generosidade de caminhar para aquela pessoa e saber o que está acontecendo, né? São os infortúnios ocultos. Até porque Stanislau Ponte Preta escreveu um livro de uma vez, uma certa feita, que ele dizia assim, chato é aquele que, quando você pergunta como vai, ele vai contar. Porque aí a chamada de chato, a gente não tem paciência de ouvir, né? Mas o ideal é que a gente ouça os nossos irmãos que têm o que nos contar, né, Cris? Ontem nós demos carona para uma senhora, tadinha, que ela desfiou todo um rosário e a gente já estava assim, respirando fundo. E eu dizia assim, não, a gente precisa ouvir, né? A gente não adianta ser cristão só na teoria. A gente tem que também ser na prática. E nós escrevemos um livrinho, eu e a Cris, O Tom Poético das Musas, olha só, que vai ser lançado na Livraria Argumento no dia 14 de julho. Mas só que na Livraria Argumento a porcentagem fica para lá, e é claro, a livraria que vai vender o nosso livro, eles pegam uma porcentagem. Aí eu estou oferecendo para aqueles que quiserem adquirir aqui, a porcentagem aqui para o movimento da caridade. Toda a Casa Espírita a gente sempre oferece movimento da caridade. É um livro de poesias, a gente acha que o mundo está precisando dessa ternura. A poesia é a nossa alma exposta, né? E nesse livro tem a poesia que eu fiz para Allan Kardec, chamada 3 de outubro, que eu vou declamar para vocês agora, que todo mundo fica me perguntando, me manda a letra do poema que você fez. Está aqui. Em que mundo habitas, missionário da verdade? Que estrela recebe o teu brilho, a tua luz? Sinfonias de anjos compõem a tua vida, claridade divina que leva a Jesus. Nossa casa mental se estende, se expande num grito de amor em tua direção. Outrora cansados de vidas vazias, filhos da ilusão, irmãos da fantasia, hoje temos paz em nosso coração. Ah, como te buscávamos, amoroso guia, cheios de ansiedade, de dor, de solidão, e vagarosamente, com a tua lógica e carinho, mostraste-nos que o homem nunca está sozinho e que vale a pena estendermos nossas mãos. Receba hoje Kardec, irmão querido, todos sonhos e vitórias conquistadas, toda mão estendida ao companheiro, toda dor compreendida na jornada, receba a nossa alma transformada e o pequenino serviço que prestamos.
o ideal que hoje embalamos de divulgar-te na nossa caminhada. Que Jesus envolva Kardec com todo o nosso carinho, com toda a nossa gratidão, meus irmãos, porque vocês não me conheceram antes, porque não ia saber. O milagre kardeciano, o milagre kardeciano. Eu tenho muita gratidão por Kardec, pela doutrina espírita, por todos esses trabalhadores que incansavelmente nos estendem a mão. Uma gratidão especial, minha querida Sueli Calda-Chuva, de Juiz de Fora, que nós trabalhamos tanto tempo juntos, devo a ela uma profunda gratidão. Ao Divaldo Franco, amigo querido de todas as nossas horas, incansável em nos assistir. A minha irmã Dalva, lá do Espírito Santo, presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, que nos ajudou tanto também. Então, nós temos tanto a agradecer, e a vocês todos por estarem aqui carinhosamente nos ouvindo. Muita paz para todos.